Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Do lado de lá, nada do que eu pensava encontrar. De milagro Malavase. Avistou um desconhecido e disse: "Vejo que és novo por aqui." "Sou. Não estou entendendo bem as coisas ainda, tá tudo muito estranho." "Calma, é assim mesmo. Logo tudo fará sentido. Me acompanha, vem comigo." Enquanto caminhavam, o novato perguntou-lhe sem mais delonga: "És o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Alguma categoria angelical? Quem és tu?" O que ouviu a pergunta de forma serena respondeu: "Me chamam de muitas coisas, muitos nomes, mas eu não dou importância para a titulação. Então deduzo que és um deles, ou seria todos. Sendo assim, eu estava errado, achei que tu não existias. Eu cheguei a ter a convicção de que toda a crença era vã." "Fale-me então, continue." Diante do olhar sereno do acompanhante, ele continuou: "Eu cresci ouvindo de ti na igreja dos meus pais, meus avós, mas em certo momento nada parecia fazer sentido, tudo soava tão contraditório." "E era?" "Ué, era?" "Era." "Então eu estava certo ou errado?" "Estava certo. Aquilo que te apresentam como eu, aquilo ali, eu não sou. Aliás, eu me incomodo e me indigno vendo o quanto distorcem e falam que eu lhes falei. Eu jamais lhes revelei que eu quero assim, desse jeito ou de outro, quando bem cumprem os desígnios dos seus corações. Falam em meu nome sem eu ter-lhes dado qualquer procuração para me representar. Se falassem apenas o que entendessem sobre mim, estariam propagando seus devaneios e equívocos, mas não teria tanto agravo quanto o fato de colocar em minha boca palavras que não lhes disse, com o intuito de tão somente governarem seu semelhante. Muitos propositalmente, outros simplesmente pela imitação de um mau exemplo na mera repetição. Mas no fim, todos de igual modo se desgraçando por isso. Então eu não estava de todo errado. Sim, não estava errado de nada. Você viveu, acertou, errou, embora tenhas sido canalha algumas vezes, mentindo tantas outras, escorregando na fidelidade, o que de certa maneira até gerou um equilíbrio na relação. "Pera", interrompeu ele. "Pera lá, equilíbrio na relação? Então quer dizer que ela também..." "Aquieta-te, homem. Pouco importa isto agora. Que diferença isso faz? Na balança da justiça, vocês estão quites. Se compensaram de maneira nobre em tantas outras coisas. Formaram uma família linda, motivo até de inveja de muita gente. Eu daqui admirava o modo como driblavam juntos seus problemas por lá.
Via quando faziam aqueles almoços, confraternizações, e a maneira como sempre estiveram unidos na criação da prole. Você foi um pai cujos filhos te amaram e continuam te amando, mesmo depois do fim. Neste quesito eu te admiro de verdade. Olha, falando assim, eu percebo o quanto a gente mesmo que vive nem vai se dando conta. A surpresa foi boa, não esperava por isso. Ah, que nada, isso é só o começo. Só estou te recepcionando. As melhores coisas ainda estão por vir. Enquanto passavam por uma trilha limpa, beirando um rego d'água, ainda insistiu. Dentro do que me ensinaram, meu destino, se estivesse errado, seria o inferno, lugar de tormento e sofrimento. Errei e estou aqui nesse lugar tão lindo. Cada um constrói seu inferno. Pode acreditar que alguém que te conheceu em vida, ao te ver aqui, transformará este lugar lindo no inferno pessoal, e a sua presença aqui será um tormento para tal indivíduo. Vai do paraíso ao inferno simplesmente por se incomodar com a vida alheia. Muitos, mas muitos mesmo, passarão por isso. Eu sei o que estou falando. Na curiosidade perguntou, então Gênesis? Esquece o Gênesis. Pode esquecer. Nada daquilo. Na verdade, o equívoco é geral. Todos esses que se dizem teólogos, gurus, médiums, todos eles das mais diversas culturas, em todos os cantos do planeta, deliram. E ainda deliram, projetaram e ainda projetam seus desejos e medos. E isso acabou ganhando aceitação e dando origem a esse cabedal infinito de crendices e religiosidades. Tudo com a mesma finalidade, mas longe do objetivo que eles mesmos se propuseram a querer propagar. Pois é, eu às vezes ficava vendo aqueles pastores na TV. Não, nem me fale. Esses me provocam náuseas. Se obtiveram êxito nas suas empreitadas, foi devido à própria astúcia. Se fracassaram ou tiveram um fim desgraçado, foi mera coincidência ou infortúnio aleatório. Nunca abençoei ou puni quaisquer que fossem. Tudo que acontece lá é consequência das escolhas que fazem, na deriva existencial que vivem. Então os ateus estavam certos, não é isso? Estavam? Não obteve resposta afirmativa, a não ser um sorriso e a retomada da caminhada interrompida por ocasião daquela explicação. A trilha em que caminhavam parecia estar chegando ao fim, devido ao vozerio que se fazia ouvir cada vez mais próximo deles. E como os homens te conhecerão de verdade, se quem fala de ti e por ti são os que mais longe da verdade se encontram por lá? Eu também me questiono isso, assim como você. Mas de tempos em tempos, eu descubro que um deles, homem ou mulher, adulto ou criança, de diferentes localidades do globo, conseguem desenvolver uma explicação diferenciada do senso comum. E aquilo se torna uma espécie de escape. Uma porta de acesso para que todo aquele que por aquela entrar encontre explicação e consigam me compreender de fato e chegar aqui menos surpresos ou não se decepcionar com o que encontrarão. Outro dia chegou por aqui um grupo de pessoas de diferentes idades. Vieram depois de um acidente de ônibus que ia para um retiro religioso, onde vários deles se vitimaram fatalmente. Ao se depararem com essa realidade, não creram e preferiram partir, pois no entendimento deles, aquele que eles procuravam deveria estar mais adiante, mas não seria eu. E todos partiram, exceto 2 crianças,
que ficaram tão felizes com a minha recepção que me acompanharam e vivem conosco mais felizes que nunca haviam sido antes. Já o grupo, nunca mais os vi. Devem estar vivendo seus infernos na desilusão em algum canto remoto, ou elegeram algum errante a também vagar por aí para ser-lhes eu, o que lhes trará mais dor e sofrimento futuro, o inferno que tanto temiam. As pessoas são difíceis, mas como estava te dizendo, de tempos em tempos alguém me compreende por lá. E através desse alguém, outros tantos me contemplam. Sabe, eu sei isso tudo despretensiosamente. Um experimento como já havia feito e faço em diferentes dimensões. Me distraí e os esqueci. Eras e eras. Sem qualquer interesse resolvi um dia pôr um fim neste projeto abandonado, mas me surpreendi com o que eu vi. A evolução das espécies, a adaptação às mudanças, o desejo de viver. Não, eu não tive coragem de acabar com o planeta, com a vida por lá. E nem tenho. Mas em contrapartida também não quis me envolver, não quis influenciar o rumo das coisas, não quis favorecer ninguém, muito menos prejudicar. Deixei seguir o curso natural e fluir naturalmente para irem ao máximo que conseguissem, independente das consequências. E estão indo, até hoje. A única coisa que estabeleci foi que tudo não acabaria ali na sepultura. Por isso estamos aqui. E quem por lá te entendeu, se aproximou mais de ti, é isso? Boa pergunta. Pessoas diferentes, de diferentes localizações e culturas, me entenderam das mais variadas maneiras. Me exemplifica então. Sim. Posso dizer que para muitos eu fui um oásis numa terra erma e imortal. Para outros tantos fui chuva salvando a colheita e garantindo a sobrevivência. Me contemplaram como elementos ou fenômenos da natureza, edificações. Outros na beleza, uma pintura, na delicadeza de uma escultura, no silêncio reconfortante, no calor do sol, no esplendor da lua, até em experimentos laboratoriais. Arte, dança, música, teatro, esporte, ciências e até na religião. Muitas e muitas formas. E por todos esses exemplos, vários se achegaram e mesmo que imprecisamente, eles me creram e me buscaram em sua totalidade e sinceridade. Me quiseram e por tanto me quererem, tentaram entender o sentido da vida e tiveram uma existência sensacional, ainda que cada qual na sua individualidade e particularidade. O mundo foi melhor para quem entendeu, apesar de não ter sido justo e bom para a maioria deles. E eles estavam ali, em grupo de pessoas fazendo as mais variadas coisas que lhe davam satisfação, alegria, desenvolvendo tarefas e coisas que não saberia precisar bem o que era. A trilha havia chegado ao fim diante de um descampado a perder de vista, uma paisagem jamais contemplada pelo olho humano. E de onde eu venho, como te identificaram por lá? Brasil, lugarzinho interessante, belezas naturais exuberantes, mas que sempre em cada geração conseguiu transformar aquele paraíso na terra inferno para a maioria dos habitantes lá. Uma pena. Eu já declinei acompanhar as coisas várias vezes por me decepcionar com o Brasil. Mas te digo que é um povo como nenhum outro lá na terra.
A criatividade, a resiliência, a garra, a hospitalidade e a solidariedade são valores que enaltecem vocês. Em contrapartida, a desonestidade, a agressividade, os excessos nos vícios, na ganância de poucos, pesa muito negativamente contra. E os religiosos? Um dos mais hipócritas do planeta. Celeiros de repugnância, na sua quase totalidade, são eles os que se recusam a aqui permanecer. E continuou: lá de onde você vem, em diferentes momentos me perceberam de maneiras diferentes. Eu sempre consegui encontrar mais facilidade ali para me fazer conhecer pelos homens do que em outras partes do mundo. De vez em quando um brasileiro me surpreende, seja num desfile carnavalesco, numa ação de variedade e piedade no dia a dia, na simplicidade de uma criança, e pode acreditar, até em alguns sermões religiosos conseguem ter uma nuance de mim e transmitir a outrem. Nesses últimos tempos eu pensei em aparecer até em pessoa para algum evoluído, para que de mim falasse a essa geração, quando me dei conta de que alguém despretensiosamente tinha compreendido profundamente a essência da mensagem, decifrando esse enigma que já impresso no DNA de vocês e que pouquíssimos em vida conseguem compreender. O ano era 1980, quando eu ouvi pela primeira vez, sendo rascunhada ainda, e depois pronta. E pensei, está aí. Só não me entenderá quem negligenciar estes refrões e ignorar essa mensagem que mais explícita, impossível. E até hoje, há quem entenda tudo quando a escuta. O olhar atônito do recém-chegado denunciava sua incompreensão do assunto. Mas o que seria, mestre? E se surpreendeu com a expressão usada ali no chamamento. De quem você fala? Em seus dias, lembra-te de ter ouvido uma canção que dizia assim: se eu quiser falar com Deus. E cantarolou-a boa parte, enquanto ele, apenas ouvindo, fechava os olhos e fazia uma expressão de saudosismo. Sim, eu me lembro, eu me recordo. Eu a ouvi muitas vezes cantada por Elis Regina, Gilberto Gil. Então era ali que... Sim, é ali. Eu fui compreendido, escrito em versos associados a uma melodia e depois cantado. Essa compreensão causou por lá incompreensão e discórdia. A ortodoxia não concordava com essa visão tão explícita de mim, uma vez que discursava na contramão dos conceitos por eles estabelecidos como dogmas. Essa canção foi considerada espúria, apócrifa, herege por muitos que a ouviram. Já para outros tantos, foi o acesso para chegar à verdadeira compreensão. Até hoje, é o passaporte de muitos por lá, apesar de não ser, obviamente, a única maneira de me conhecer. Eu sei o quanto já refletiste nesta letra e o quanto te inquietou. Era justamente essas reflexões que te desligava mais de uma teologia pronta. E foi esse gradual afastamento que te levou a viver de acordo com a tua consciência e que, por fim, te trouxe, depois de tudo, até aqui. E é assim que a coisa aconteça, seja por Spinoza ou Saramago, Gil ou Caio Fábio, de uma maneira ou de outra, alguém me percebe e me divulga para quem os cujo coração sensível me compreende. Ao predisposto a ouvir,
Sempre haverá o intencionado a falar-lhe. Entendeste-me agora? Sim, mestre. Já pronunciando o chamamento de maneira natural. Sim, mestre. Agora tudo fez sentido.